Bem-vindo ao mundo real. Estamos falando de um exemplo bastante extremo de um fenômeno que existe desde a fundação dos nossos países. Na verdade, não temos sistemas de justiça no Ocidente. O que temos são sistemas de controle e manipulação política. Só para te dar um exemplo simples de como o sistema de justiça é distorcido em nosso país. A maioria dos canadenses não pode pagar um advogado. Advogados são caros demais. Enquanto isso, grandes empresas litigantes veja, isso é verdade, eu acho, em praticamente todos os grandes países ocidentais. Grandes empresas e pessoas de alto patrimônio podem empregar um exército de advogados altamente capacitados para representá-los nos tribunais. E o sistema jurídico é tão complexo que, se você precisar navegar por ele como cidadão comum, sem o benefício de um advogado, então a justiça é uma miragem. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Dmitry Laskaris, advogado, jornalista e ativista. Dmitry trabalhou por décadas no campo jurídico, em vários escritórios de advocacia, e também é um colega youtuber. Ele tem um canal chamado Reason to Resist, onde publica análises valiosas e conversa com convidados experientes, frequentemente focando na Ásia Ocidental e, claro, na Palestina. Dmitry, seja bem-vindo. Obrigado, Pascal. É um prazer estar aqui. Muito bom tê-lo aqui. Eu acompanho seu canal e realmente aprecio suas análises. Então, queria conversar com você há um tempo, mas podemos começar falando um pouco sobre você, sua trajetória e como foi seu trabalho no campo jurídico. Bem, eu nasci e cresci no Canadá e estudei Direito aqui na Universidade de Toronto. Mas quando me formei, decidi começar minha carreira jurídica na cidade de Nova York. Então consegui uma vaga em um grande e renomado escritório de advocacia de Wall Street, chamado Sullivan & Cromwell, que na verdade tem uma história muito marcante em termos de política externa dos Last Wall. Foi o escritório de onde surgiram Allen Dulles e seu irmão. Mais tarde, eles se tornaram chefes de um deles, John Foster Dulles, se não me engano, foi secretário de Estado, e Allen Dulles foi chefe da CIA durante o governo Kennedy. E foi realmente uma lição para mim sobre como o sistema de justiça dos Estados Unidos realmente funciona e até que ponto os ricos nos Estados Unidos conseguem usar recursos legais a seu favor e em detrimento da população em geral. Na época, eu não via dessa forma. Quando aceitei o emprego, estava apenas muito animado para trabalhar na cidade de Nova York e também tinha uma grande dívida estudantil que queria quitar. E esse era o trabalho mais lucrativo que consegui encontrar. Então fiz isso por alguns anos. Na verdade, fui transferido do escritório de Nova York para o escritório de Paris da empresa e passei um tempo lá trabalhando para... Bem, fiz muito trabalho para o Goldman Sachs em Paris e também para o Banco de Desenvolvimento Alemão, Kreditanstalt für Wiederaufbau, que na época estava levantando quantias gigantescas de dinheiro para financiar a união da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Então estive envolvido em um grande número de emissões de Eurobonds, mas essa foi realmente uma experiência que me esgotou profundamente. Acabei deixando a profissão jurídica por alguns anos e fiz algo que exigiria outro episódio inteiro para eu explicar, que não tinha nenhuma relação com a prática do direito. Foi uma iniciativa muito incomum, com alguns ex-advogados insatisfeitos. Mas no final das contas, decidi voltar a exercer a advocacia. E ao fazer isso, não queria me colocar novamente a serviço da corpocracia. Então fui para o outro lado e me tornei advogado de ações coletivas no Canadá, representando fundos de pensão de sindicatos e indivíduos que haviam sido prejudicados por grandes corporações. Fiz isso até 2015. Quando terminei esse período, estava financeiramente numa posição em que podia basicamente fazer o que quisesse, inclusive não advogar mais. Então decidi naquele momento me dedicar principalmente a duas atividades, jornalismo independente e trabalho jurídico pro bono. A maior parte
em nome de canadenses palestinos e ativistas de solidariedade à Palestina no Canadá. Eles têm uma grande necessidade de representação legal, e muitos deles não podem pagar por um advogado. Então, tenho feito isso há cerca de uma década. Estou envolvido em várias ações ou processos judiciais em nome do movimento de solidariedade à Palestina, sendo mais importante, na minha opinião, um caso movido contra o governo canadense que iniciamos em novembro do ano passado. Estou trabalhando nesse caso com outros 6 advogados de forma pro bono, e estamos alegando nesse processo que o governo canadense está violando suas obrigações sob o artigo 1 da Convenção sobre Genocídio ao não prevenir o genocídio no caso de Gaza. O Procurador-Geral respondeu a esse caso apresentando o que se chama de pedido de arquivamento, basicamente alegando que o tribunal não tem autoridade para julgar nossa reivindicação devido à natureza do pedido que estamos buscando. Eles dizem que é uma questão política e envolve questões complexas de política externa e que o tribunal deveria simplesmente se recusar a analisar as reivindicações de nossos clientes. Nossos clientes são 2 canadenses palestinos que perderam um grande número de familiares que foram mortos em Gaza nos últimos 21 meses. Então, desculpe pela resposta longa, mas isso é mais ou menos um resumo da minha experiência profissional. Você fez isso perfeitamente, porque é exatamente para esse ponto que eu quero ir. Eu queria conversar com alguém que trabalha na área jurídica como você e que também tem atuado com a questão da Palestina. E o fato de você mencionar esse caso é muito interessante, porque eu me perguntava há muito tempo por que não temos mais desses casos de jurisdição universal acontecendo. E eu acredito que, bem, ok, você precisa me dizer se esse caso se encaixaria nessa categoria. Mas temos esse problema, de que por um lado, temos o direito internacional, que possui decisões e regras precisas, mas não tem força porque falta um mecanismo de aplicação. Por outro lado, temos a legislação nacional, que tem força, mas muitas vezes diz, não podemos julgar algo como o que você acabou de descrever, porque se trata de uma questão internacional e só nos preocupamos com a lei nacional. Se conseguíssemos unir esses 2 aspectos e realmente começar a usar a legislação nacional para, individualmente dentro de nossos países, agir contra esses piores criminosos de guerra e os piores crimes de guerra, teríamos, pelo menos em teoria, um mecanismo pelo qual, por meio de ação coletiva, poderíamos começar a combater esses crimes horrendos que estamos vendo acontecer. Você poderia comentar um pouco sobre isso e sobre como o seu caso se encaixa nessa estrutura? Isso não constituiria, no caso que acabei de descrever, um exemplo de jurisdição universal. Jurisdição universal, de modo geral, significa que um tribunal tem competência para julgar reivindicações baseadas em delitos cometidos fora dos limites geográficos do estado em que o tribunal está situado. Muitas vezes, envolve indivíduos que não são cidadãos desse estado. Ou seja, não apenas os delitos são cometidos fora dos limites geográficos do estado, mas o acusado ou réu também não é cidadão do estado. Ainda assim, o tribunal assume jurisdição devido à natureza dos delitos cometidos. Portanto, a jurisdição universal é geralmente reservada para as infrações mais extremas, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e assim por diante. Neste caso específico, o Canadá está sempre sujeito à jurisdição dos tribunais canadenses, pelo menos do tribunal em que apresentamos nosso caso, chamado de Superior Tribunal de Justiça de Ontário. Existem vários outros tribunais no Canadá nos quais ações contra o governo canadense podem ser movidas. Mas, como o caso está pendente perante um tribunal canadense contra o governo canadense, por irregularidades cometidas em relação a canadenses de origem palestina, tecnicamente, não se descreveria isso como um caso de jurisdição universal. Agora, o Canadá possui legislação em diferentes tipos de casos em que o tribunal é investido de jurisdição universal.
Temos legislação que o governo adotou em conformidade com a Convenção de Genebra e sua adesão ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. É basicamente uma legislação sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade que confere aos tribunais jurisdição universal para reivindicações dessa natureza, caso elas, você sabe, atinjam o nível, ou talvez uma forma mais apropriada de dizer seria desçam ao nível, de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas há uma falha fundamental na legislação canadense sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que é o fato de que, para que uma reivindicação desse tipo seja apresentada, é necessário obter o consentimento do Procurador-Geral do Canadá. Essa disposição foi inserida na legislação justamente para garantir, embora isso não esteja escrito na lei, tenho certeza de que essa foi a motivação política por trás disso, que se impeça as pessoas de processarem criminosos de guerra que sejam aliados do Canadá. Sim, os criminosos de guerra que a gente gosta. Porque existem criminosos de guerra e criminosos de guerra maus. E só queremos que uma categoria se enquadre nesse tipo de legislação, né? Exatamente. E vou te dar um exemplo claro de como essa legislação foi construída de forma a impedir esse tipo de litígio. Se não me engano, foi em 2011 que George W. Bush quis vir ao Canadá para fazer um discurso, pelo qual, aliás, tenho certeza de que foi muito bem pago, em Vancouver, onde você morava. Ele ia falar lá. Então, o Center for Constitutional Rights, que é uma organização americana que faz um trabalho fantástico na área de direitos humanos, pressionou o governo canadense para prender George W. Bush caso ele pisasse em solo canadense e processá-lo com base nessa legislação. O governo canadense não respondeu a esse pedido e não fez nada. Normalmente, questões criminais seriam tratadas por um promotor no Canadá, mas existe a possibilidade de cidadãos privados, caso o promotor não haja, iniciarem o que é chamado de acusação privada. E em algumas circunstâncias, um tribunal autoriza um cidadão a levar adiante uma ação criminal. Nesse caso, o Centro pelos Direitos Constitucionais foi contratado por pessoas que haviam sido torturadas na Baía de Guantánamo pelo governo dos Estados Unidos. Elas entraram com um pedido no Tribunal da Colômbia Britânica, onde fica Vancouver, buscando autorização para iniciar uma acusação privada contra George W. Bush. E o governo canadense interveio. O promotor, na verdade, interveio para impedir isso e disse ao tribunal: olha, não há perspectiva de o procurador-geral consentir com este caso, com a acusação deste assunto contra George W. Bush. E, portanto, de acordo com a legislação que estão invocando, vocês não têm jurisdição para considerar esta acusação. E o tribunal rejeitou a solicitação. George Bush veio ao Canadá, fez um discurso, foi generosamente pago por isso e retornou ao seu refúgio nos Estados Unidos. Mesmo que este fosse um caso claro de crimes de guerra, porque o governo de George W. Bush, sua administração admitiu que havia autorizado o waterboarding e outras formas de chamadas técnicas de interrogatório aprimorado. E na eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos, Barack Obama posteriormente admitiu que o waterboarding era tortura. Então, houve admissões no mais alto nível do governo dos Estados Unidos, o que formou a base para uma acusação óbvia e incontestável de crimes de guerra contra George W. Bush. E o Procurador-Geral do Canadá, mesmo havendo cidadãos dispostos a assumir o ônus de processar o caso, recusou-se a permitir que eles o fizessem. Então, essa é a história. Essa legislação raramente foi usada no Canadá, e nas poucas ocasiões em que foi utilizada, obviamente foi contra pessoas do Sul Global. Que surpresa. Mas, você sabe, é trágico. Mas a questão é que acho que muitas vezes temos essa ilusão de que parte do que significa acreditar que você vive em uma democracia liberal ocidental
é acreditar que existe independência do judiciário e que a justiça paira igualmente sobre a cabeça de todos. Sabemos intuitivamente que isso é errado. Temos todos esses casos, mas temos certos mecanismos instaurados por meio de legislações como essa, que garantem que, quando chega a hora da verdade, a política prevalece sobre o aparato legal. Porque o aparato existe, mas há esse ponto crucial, como esse, em que é o procurador-geral quem decide se vai ou não assumir um caso, se um caso será aceito ou não, o que garante que, no fim das contas, os politicamente poderosos possam continuar no controle do aparato. Você sabe, isso é injusto porque, claro, você é especialista em direito canadense e americano, mas em outros lugares da Europa, a maioria dos sistemas é estruturada dessa forma. Eles têm certas disposições que garantem que a política se sobreponha à jurisprudência. Olha, não posso dizer que sou especialista nas leis relevantes de qualquer país da Europa, mas pelo que entendo, o regime mais, digamos, liberal para o exercício da jurisdição universal está na Espanha. E acredito que houve um litígio, se minha memória não falha, na Espanha, movido contra Augusto Pinochet, o ex-ditador brutal do Chile, apoiado pelo Ocidente, claro, colocado no poder pelos Estados Unidos, efetivamente após o presidente eleito Salvador Allende ter sido deposto com a cumplicidade de Kissinger, Nixon e outros nos Estados Unidos. Não me lembro exatamente do desfecho desse caso em particular, mas se não me engano, esse caso demonstrou que a Espanha tinha as disposições mais amplas de jurisdição universal na União Europeia. Eu não conheço nenhum país no Ocidente que tenha usado jurisdição universal para perseguir criminosos de guerra que vieram do Ocidente ou que eram aliados de governos ocidentais. Essa é a única situação que consigo lembrar em que isso aconteceu. Pelo que me lembro, Pinochet na verdade não acabou em uma cela de prisão espanhola, mas o processo judicial foi permitido. Ele pode ter sido processado à revelia, mas, novamente, estou apenas me baseando em uma lembrança muito vaga neste momento. No fim das contas, o que eu disse sobre o Canadá, independentemente da estrutura do sistema jurídico, independentemente das regras relativas à jurisdição universal, o que eu disse sobre o Canadá é praticamente verdade para todos os estados ocidentais. Ou seja, seus tribunais, rotineiramente, por qualquer motivo, servem como palco para reivindicações contra pessoas desfavorecidas pelos governos ocidentais, enquanto imunizam de responsabilidade ou prestação de contas quaisquer pessoas aliadas aos governos ocidentais ou que venham do Ocidente. Isso não é exclusivo do Canadá. Agora, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, não se trata de um caso de jurisdição universal, mas acho que serve como um bom e útil exemplo da postura dos tribunais americanos. Houve um caso semelhante apresentado, semelhante ao que estamos trazendo agora, contra o governo canadense pela mesma organização que mencionei, o Center for Constitutional Rights dos Estados Unidos, contra o governo Biden, em nome de alguns americanos palestinos. Eles alegaram que o governo Biden estava violando a Convenção do Genocídio e também violando disposições internas da lei dos Estados Unidos relacionadas à venda de armas para violadores de direitos humanos. Esse caso foi apresentado na Califórnia e foi decidido por um juiz do Tribunal Distrital Federal da Califórnia em, acho, meados de 2023 ou 2024, cerca de 6 meses depois que a Corte Internacional de Justiça decidiu que era plausível que Israel estivesse cometendo genocídio. Nesse caso, assim como no nosso, o Procurador-Geral dos Estados Unidos apresentou uma moção para rejeitar a ação, invocando algo chamado de doutrina da questão política. Certo, parece sofisticado. E tudo que isso realmente significa é o seguinte: esse caso é uma batata quente tão grande que você não deveria tocá-lo, juiz. É só isso que realmente significa. É politicamente explosivo demais. Então você não deveria tocar nisso, juiz. Na verdade, nem é uma doutrina.
E o juiz aceitou a moção para arquivar, recusou-se a permitir que o caso avançasse e fez isso mesmo, concordando com a Corte Internacional de Justiça, que era plausível que Israel estivesse cometendo genocídio. Não havia realmente nenhuma dúvida na mente do juiz sobre isso. E também não havia dúvida de que os Estados Unidos estavam enviando enormes quantidades de armas para Israel, que estavam sendo usadas para perpetrar esse genocídio. E o juiz simplesmente levantou as mãos e disse, bem, existe essa coisa chamada doutrina da questão política, que me impede de me envolver. E agora, aliás, essa doutrina cancerígena, estão tentando importá-la para o Canadá. É isso que o nosso próprio procurador-geral está usando agora para impedir que o governo canadense seja responsabilizado no caso que apresentamos. Teremos que ver como o tribunal canadense vai decidir sobre isso. Mas eu poderia te dar vários exemplos de como os tribunais domésticos no Ocidente são eles próprios cúmplices dos crimes de guerra cometidos por nossos governos e seus representantes ao se recusarem a afirmar jurisdição em casos nos quais têm a capacidade de fazê-lo. Poderíamos processar juízes que fazem isso com base nessas disposições? Porque, de certa forma, se o ponto central é o juiz, e o problema é que essas pessoas são covardes, sem coragem, que tudo o que querem é ir para casa às 17h e garantir que nunca, jamais, coloquem sua aposentadoria em risco e não causem nenhuma controvérsia, porque você sabe, isso é politicamente delicado. Então talvez devesse haver outra espada de Damocles. Não só a política, mas também a judicial. Existe alguma maneira de responsabilizar pessoas que tomam esse tipo de decisão? Ou é aí que tudo termina? Em teoria, existe sim. Você sabe, poderia ser apresentada uma denúncia, o Tribunal Penal Internacional, ou como outros o chamam, o Tribunal Internacional dos Caucasianos. Poderia, em circunstâncias apropriadas, apresentar uma denúncia contra um agente judicial. Então, por exemplo, no caso de Israel, há muitos juízes, na minha opinião, em Israel que seriam facilmente processáveis, em relação aos quais há amplas evidências de cumplicidade em crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E o Tribunal Penal Internacional poderia, em circunstâncias apropriadas, apresentar denúncias contra eles. Mas o problema aí, claro, é que a própria instituição do Tribunal Penal Internacional é avessa a processar criminosos de guerra de países ocidentais ou de países aliados aos países ocidentais. E além disso, as decisões sobre processar ou não pessoas são tomadas no fim das contas pelos promotores do TPI. Então, se você ou eu, como cidadãos comuns, quiséssemos ir ao TPI buscar justiça, não deveríamos fazer isso, a menos os próprios promotores do TPI decidem menzend. Sim, há um caso apresentado por Alfred Zayas e seu grupo contra Ursula von der Leyen e os eurocratas. E claro, o TPI simplesmente não responde. Mas quero dizer, cabe ao promotor decidir se vai ou não levar algo adiante. É simplesmente tão frustrante. Gostaríamos que isso funcionasse. Então deve haver maneiras de realmente impulsionar isso, porque o sistema que temos é um que, pelo menos em teoria, permite que os casos avancem, mas depois eles são bloqueados. Capmente judicial, ou no fim é que for por isso também. Bem, isso levanta questões fundamentais sobre a governança democrática nos países ocidentais. Se tivéssemos políticos realmente comprometidos com a defesa do direito internacional e dos direitos humanos, então essa disposição legislativa, que exige o consentimento do procurador-geral, não seria um impedimento, porque o procurador-geral tomaria decisões com base na justiça e nos próprios princípios que nossos representantes eleitos afirmam querer defender. Então, sabe, a melhor garantia que temos de que o chamado sistema de justiça responsabilizará criminosos de guerra é dar poder a governos verdadeiramente comprometidos com o direito internacional.
Essa é, francamente e infelizmente, a única maneira de garantir que todos os criminosos de guerra sejam responsabilizados, e não apenas aqueles que, por acaso, estão em desgraça com os governos ocidentais. Sim, porque é ainda pior. Quero dizer, se esse sistema de justiça criminal é usado apenas contra pessoas de quem não gostamos, então isso aumenta ainda mais. Isso faz desses sistemas parte da campanha de pressão política no exterior. Assim como você sabe, nas Filipinas, o líder, Sr. Marcos, acabou de se livrar de seu principal rival ao extraditá-lo para o TPI, e o Sr. Duterte, que foi extraditado, cometeu crimes horríveis, sem dúvida, sem dúvida. Mas se apenas aqueles de quem não gostamos são processados, então é só mais um mecanismo na caixa de ferramentas da geopolítica. Mas me desculpe. Quero apenas reforçar o que você disse. Acredito que já disse isso muitas vezes, e acredito que o TPI é um instrumento do imperialismo. Justiça seletiva não é justiça. É apenas uma ferramenta pela qual o Ocidente impõe sua vontade ao mundo não ocidental. É isso que o TPI se tornou. E se não está preparado para responsabilizar criminosos de guerra ocidentais, essencialmente no mesmo grau que responsabiliza criminosos de guerra não ocidentais, deveria, francamente, ser abolido. Está causando mais mal do que bem. Está consolidando o poder, a posição hegemônica, dos governos ocidentais, em vez de defender o direito internacional. Esse é um bom ponto. Sabe, às vezes eu comparo essas instituições a carros quebrados, ou carros que não funcionam direito. Eles estão enferrujados, não funcionam bem, mas são o melhor que temos. Então é melhor tentarmos dar uma polida e consertá-los o máximo possível. Mas se você estiver certo, isso significaria que, na verdade, eles estão causando danos ativamente. Então deveríamos nos livrar deles. É esse o caso? O TPI está além de qualquer conserto? É isso. Pelo que posso perceber, é sim. Quero dizer, nesse momento, Pascal, você sabe, depois do que testemunhamos por 21 meses, mas eles tentaram. Quero dizer, é preciso reconhecer que Karim Khan, independentemente do que pensamos dele em outros casos, teve coragem de ir atrás de Gallant e Netanyahu. E podemos ver a reação contra ele e seu escritório. Certo. O TPI agora está basicamente impossibilitado. Quero dizer, o promotor não pode se mover nem para a esquerda nem para a direita, porque ele nem sequer pode ter uma conta no Google agora. Sim, bem, mas vamos analisar os detalhes do que ele realmente fez. Em primeiro lugar, ele esperou até o último momento possível, sob intensa pressão, para apresentar acusações contra Netanyahu e Gallant. Ele escolheu apenas 2 pessoas de toda a liderança política e militar de Israel, em casos nos quais havia motivos de sobra para indiciar muitos outros oficiais. Em particular, não houve um único oficial militar que foi indiciado pelo TPI. Ele não os acusou de genocídio. Eles não apresentaram nenhuma acusação contra outros criminosos de guerra desde então, mesmo contra pessoas que cometeram os crimes mais hediondos. Ao mesmo tempo em que ele indiciou, ou o TPI indiciou, Netanyahu e Gallant, também indiciaram 3 altos funcionários do Hamas, um dos quais era do braço político do Hamas, e não esteve envolvido nos ataques de 7 de outubro. Todos eles aparentemente estão mortos. E independentemente do que você pense sobre o Hamas, Pascal, e claro, não vou contestar que há evidências de que a organização cometeu crimes de guerra. Existem provas que sustentam isso. E há certas pessoas dentro da organização que poderiam, de fato, ser processadas. Mas os crimes do Hamas, vamos ser claros, empalidecem em comparação com os crimes de Israel. E a maior reclamação que tenho de todas é que está absolutamente claro que sem o apoio dos principais governos ocidentais, especialmente o governo dos Estados Unidos, o governo britânico e o governo alemão, Israel não conseguiria cometer esses crimes impunemente. E mesmo assim, ninguém de nenhum desses governos, na Europa ou na América do Norte, foi indiciado. Nem agora, nem nunca, por nada.
Ele ainda tem. Então ele só fez o mínimo absoluto necessário e foi feito, pelo que posso perceber, apenas para aliviar a pressão sobre o TPI e salvar o que fosse possível da legitimidade política naquele momento. E desde então, tudo parou. Nada aconteceu. Nada. Na verdade, Netanyahu viajou para a Europa, ele esteve na Hungria, foi abertamente recebido por Viktor Orbán, na Hungria, que disse, veja, a Hungria é membro do Tribunal Penal Internacional. Orbán simplesmente desdenhou do Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal Penal Internacional não fez nada. Então, no fim das contas, do que se tratava tudo isso? Era só para inglês ver. Nem sequer está impedindo Netanyahu de viajar para países ocidentais. Você está certo sobre isso. A questão fundamental é, se não tivéssemos o TPI e nem mesmo esses 2 mandados de prisão, qual mundo seria melhor? Seria melhor viver em um mundo onde temos os mandados de prisão? Ou melhor estar no mesmo mundo, mas sem os mandados? Pergunta honesta. Porque se não os tivéssemos, talvez isso provocasse outros tipos de ações. Eu não sei. O que você pensa sobre isso? Bem, o problema é que o TPI, não é só que o TPI deixou de agir neste caso, é que ele está agindo em outros casos a pedido de governos ocidentais. Como eu disse, quando você combina essas 2 características do TPI, que ele efetivamente imuniza criminosos de guerra ocidentais, e quando há pressão para isso, veja, por exemplo, é impressionante o que fizeram com Vladimir Putin. Sabe, com uma velocidade impressionante, eles foram atrás de Vladimir Putin independentemente do que você pense sobre a acusação contra Putin, independentemente do que você ache de Vladimir Putin. Basicamente, a alegação era que forças sob o comando de Putin removeram crianças ucranianas de uma zona de guerra e as levaram para Moscou sem o consentimento dos pais. Essa era basicamente a acusação. Israel cometeu assassinato em massa. Ok, 17 mil crianças. Na verdade, as matou. Não as retirou de uma zona de guerra sem o consentimento dos pais, mas as assassinou em massa. Quantas foram feridas, aterrorizadas, marcadas por resto da vida, tornadas órfãs, deslocadas, quem sabe? Provavelmente são centenas de milhares neste ponto. E levou Karim Khan e seus colegas no TPI. Quanto tempo foi? Uns 10 meses para agir. Enquanto no caso de Vladimir Putin, eles agiram em questão de semanas, a partir do momento em que a acusação surgiu. Então, o que está acontecendo, na verdade, quando você olha para a totalidade do que o TPI faz, é que ele simplesmente se torna um instrumento da hegemonia ocidental. E ele não está realmente defendendo a lei, não está dissuadindo ninguém. Alguém acha que a liderança de Israel foi dissuadida por essas acusações? Você viu alguma evidência de que eles adotaram uma postura de contenção em Israel, desde que o TPI indiciou Netanyahu e Gallant? Pelo que posso perceber, ilamente inmenstos, item vem na ocupação em Israéis. Ainda pior, eles usam isso para fomentar a narrativa de vitimização de nós, os pobres judeus, estamos sendo perseguidos novamente. Eles criaram um sistema no qual qualquer crime que cometam é considerado uma forma de luta e resistência noturna. E qualquer coisa feita contra eles é imediatamente comparada a uma perseguição nazista aos pobres judeus. Quero dizer, é realmente impressionante. Vai ser muito difícil explicar isso daqui a 50 anos, porque, você sabe, o sistema que foi criado também no Ocidente para justificar essa forma mais horrenda de violência em massa e torná-la aceitável, vai ser muito difícil de explicar para pessoas racionais daqui a 50 anos. Mas você está certo, e obrigado, aliás. Acho que, se você colocar nesses termos, então o TPI realmente faz mais mal do que bem, e é um instrumento do imperialismo, o que é realmente muito triste. Mas talvez, o que você acha sobre a CIJOJ, a Corte Internacional de Justiça, que é, claro, o tribunal mais alto das Nações Unidas? Ela tem uma estrutura completamente diferente, um mandato diferente e um processo de tomada de decisão distinto.
É o tribunal onde atualmente está em andamento o caso de genocídio. E eles também estão levando o processo de forma lenta, embora as pessoas esperassem que isso levasse anos. Um dos principais argumentos dos defensores contra a acusação de genocídio é que não há uma decisão definitiva. A CIJ apenas afirmou que é plausível que tal crime esteja ocorrendo. Você acha que se a CIJ, e na minha opinião eles têm que fazer isso, se eles chegarem à conclusão de que se trata de um genocídio, se eles realmente decidirem que Israel está violando a Convenção do Genocídio, time boistar algo, como inimed, that state na and the haspeplis is papathoras. In order to go after these bastards? I think it could change something, sure. I have Acho que isso poderia mudar alguma coisa, com certeza. Tenho muito mais respeito pela Corte Internacional de Justiça do que pelo TPI. E, aliás, o motivo pelo qual a CIJ é mais respeitosa com o direito internacional e está consideravelmente mais preparada do que o TPI para responsabilizar estados ocidentais, seus aliados e procuradores, é por causa da estrutura da organização. Basicamente, todo o Estado do mundo, por força de sua adesão à Carta das Nações Unidas, tem interesse na Corte Internacional de Justiça. Já no caso do TPI, há vários estados poderosos como os Estados Unidos e Israel, que não são membros do TPI, e mesmo assim, ele é dominado por governos ocidentais. it is nonetheless dominated by Western governments. If you look at the membership of the ICC, it's much. Se você observar a composição do TPI, é um grupo de estados muito menor do que aqueles que aderiram à Carta das Nações Unidas. Então acho que essa é uma grande parte do motivo pelo qual é mais provável que se obtenha justiça contra um país ocidental na CIJ do que no TPI. Mas no fim das contas, ainda existem problemas. Um dos problemas é que a CIJ só pode julgar reivindicações contra estados, então não pode responsabilizar indivíduos. O TPI pode fazer isso. E a reivindicação precisa ser apresentada por um estado. And the claim has to be brought by a state. So you and I can't, petition the ICJ. Então, você e eu não podemos apresentar uma petição ao CIJ, por exemplo. Ninguém foi atrás dos Estados Unidos por algum motivo incompreensível em relação a esse genocídio, nem mesmo perante a Corte Internacional de Justiça. E se cidadãos privados pudessem fazer essas coisas, tenho certeza de que já teria havido uma ação contra o governo Biden, o governo Trump. Mas apenas estados podem fazer isso. E não há nenhum estado disposto a assumir esse papel, porque, obviamente, a retaliação dos Estados Unidos seria muito severa. Então acho que esse é um problema. Apenas estados podem apresentar ações, e apenas estados podem ser processados no CIJ. Mas o maior problema de todos é que o CIJ não tem capacidade para fazer cumprir suas próprias decisões. Ela depende efetivamente dos governos nacionais e do Conselho de Segurança para isso. E claro, qualquer estado implicado em crimes pelo CIJ e que tenha poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, usará esse poder para impedir a aplicação de suas decisões. É exatamente por isso que Israel, apesar da determinação preliminar feita pelo CIJ em janeiro de 2024, de que era plausível que Israel estivesse cometendo genocídio, não enfrentou qualquer aplicação dessa decisão pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de nenhuma maneira, forma ou aspecto, por causa do poder de veto detido pelo Reino Unido, França e Estados Unidos. Quero dizer, o sistema foi muito bem elaborado em 1945, sabe? Garantir que exista um CIJ, garantir que exista um mecanismo de resolução de disputas, mas garantir que tudo pare no Conselho de Segurança, no qual os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial têm poder de veto. Ou seja, nesse sentido, eles garantiram que estariam fora desse processo ou protegidos contra ele. Mas ao mesmo tempo, o CIJ, como você disse, é uma forma mais equitativa de fazer isso. Também porque os 15 juízes, ou 17, no caso de uma disputa real, vêm de todas as áreas, desculpe, de todas as diferentes jurisdições. E, na verdade, os países tendem a nomear especialistas adequados para lá. Vimos isso no caso de genocídio, em que até mesmo o juiz americano, nas decisões preliminares, votou a favor da moção, certo? Porque havia essa questão. Os juízes votariam de acordo com as preferências de seus países?
E vimos repetidas vezes que eles tendem a não fazer isso. Eles tendem a julgar corretamente com base no mérito do caso. Mas isso, para mim, levanta a questão de como usamos as decisões da CJ. Porque as próprias decisões, então, têm força sob o direito internacional e elas mesmas passam a fazer parte do compêndio do direito internacional. E minha pergunta para você seria, como podemos usar isso, então, em um contexto doméstico? Se um escritório de advocacia, como o seu, dissesse, ok, no Canadá, ou melhor, vamos tirar o Canadá, porque vocês têm aquela lei estúpida com o procurador-geral, mas digamos na Europa, na Espanha. Então, como um escritório de advocacia espanhol poderia dizer, ok, agora vamos usar isso e tentar processar pessoas do governo Biden, pessoas do governo Trump, pessoas do governo Netanyahu, e depois Stivo. Yes, absolutely. That's exactly what we're doing in our case. Sim, absolutamente. É exatamente isso que estamos fazendo em nosso processo contra o governo canadense. Em um tribunal canadense, estamos invocando vários instrumentos legais e decisões judiciais, mas um deles que está em destaque é a decisão da Corte Internacional de Justiça de janeiro de 2024. Preciso dizer algo sobre o artigo 1º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que consagra o dever de prevenir e punir o genocídio. Segundo a jurisprudência relacionada à Convenção do Genocídio, essa obrigação de tomar medidas afirmativas para prevenir o genocídio é acionada não quando se demonstra que um genocídio está ocorrendo, mas sim quando se demonstra que há um risco material de que o genocídio esteja ocorrendo ou possa ocorrer em breve. Portanto, em nosso caso, talvez tangnoth e terminthang da Corte Internacional de Justiça essa questão. Agora foi decidido pelo mais alto tribunal do sistema das Nações Unidas que é plausível que Israel esteja cometendo genocídio. Em outras palavras, existe um risco concreto de que genocídio esteja sendo cometido, e isso acionou a obrigação do governo canadense de tomar medidas afirmativas para prevenir o genocídio. E claro, ele não fez nada, não tomou nenhuma medida significativa para prevenir o genocídio. Continua enviando armas para Israel. Continua comprando armas de Israel. Continua concedendo benefícios comerciais a Israel sob o Acordo de Livre Comércio Canadá-Israel. Continua concedendo status de entidade beneficente a organizações no Canadá que estão enviando dinheiro para Israel, inclusive para o exército israelense. Permite que cidadãos canadenses sirvam no exército de Israel. Enquanto no caso da Ucrânia, o governo alertou qualquer canadense de origem russa que se lutassem ao lado da Rússia seriam processados. Neste caso, não fizeram nada. Não emitiram sequer um aviso. Portanto, o Canadá desonrou, desrespeitou e violou completamente sua obrigação sob o artigo 1º da Convenção do Genocídio, apesar da decisão da Corte Internacional de Justiça. E esse será um argumento que o governo terá considerável dificuldade, acredito, em superar, razão pela qual estão tentando encerrar o caso prematuramente ao importar para o Canadá essa doutrina nefasta, a doutrina da questão política, que derrotou uma ação semelhante nos Estados Unidos no ano passado. Isso é muito desanimador. Acho que, aliás, eles vão fracassar. Acho que as chances estão contra eles por causa dessa doutrina. A doutrina era, odeio chamá-la de doutrina, porque na verdade não é uma doutrina, mas estava razoavelmente bem estabelecida na lei dos Estados Unidos. Aqui há realmente pouca ou nenhuma jurisprudência que apoie o princípio que está sendo invocado pelo Procurador-Geral do Canadá no nosso caso. No entanto, devo também mencionar que, muito recentemente, na última semana, algo muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido. Houve um caso levado à mais alta corte do Reino Unido, alegando que o governo Starmer estava violando o direito internacional ao permitir que peças essenciais para os F-35 fossem entregues a Israel. E a alta corte do Reino Unido basicamente decidiu a mesma coisa que a corte nos Estados Unidos. Isso é uma questão política.
e simplesmente não podemos nos envolver. É muito complexo. Envolve questões de segurança nacional, e assim por diante. E mesmo estando absolutamente claro que Israel está cometendo genocídio e violando uma série de outros instrumentos internacionais, ao usar constantemente esses F-35 para pulverizar a população civil de Gaza, o tribunal simplesmente lavou as mãos e disse, não podemos nos envolver nisso. Eu não ouvi falar disso. Esse é um novo modo pelo qual os governos estão tentando pressionar seus sistemas judiciais a não considerar questões de direito internacional. Não é nem pressão, Pascal. Os juízes não querem mexer nisso. A ideia de que isso é uma doutrina, quero dizer, uma doutrina nada mais é do que uma ideia que algumas pessoas inventam e depois outros ficam repetindo. É só isso que é uma doutrina. Sim, é assim que você legitima a covardia judicial. Você chama isso de doutrina. Mas tudo o que é, eu nem acho que precisaram pressionar os juízes para não se envolverem. Se isso ganhar força, quero dizer, qualquer juiz poderia amanhã começar a dizer: eu tenho uma doutrina do chá na minha mesa, que diz que devo fazer isso ou não fazer aquilo. Nesse caso, os juízes poderiam simplesmente inventar novas doutrinas conforme desejassem, para justificar raciocínios estranhos. Quero dizer, essa doutrina não se baseia em nenhum tipo de jurisprudência, certo? Bem-vindo ao mundo real. Estamos falando de um exemplo bastante extremo de um fenômeno que existe desde a fundação dos nossos países. Na verdade, não temos sistemas de justiça no Ocidente. O que temos são sistemas de controle e manipulação política. Só para te dar um exemplo simples de como o sistema de justiça é distorcido em nosso país. A maioria dos canadenses não pode pagar um advogado. Advogados são caros demais. Enquanto isso, grandes empresas litigantes. E, sabe, isso é verdade. Eu acho em praticamente todos os grandes países ocidentais. Grandes empresas e pessoas de alto patrimônio podem empregar um exército de advogados altamente capacitados para representá-los nos tribunais. E o sistema jurídico é tão complexo que se você precisa navegá-lo como um cidadão comum, sem o benefício de um advogado, então a justiça é uma miragem. É uma miragem. Se o seu oponente é uma grande corporação, e eles conseguem pagar $2.000 por hora. É isso que eles pagam hoje em dia nos Estados Unidos, sabe? Corporações para os melhores advogados, $3.000 por hora. Não existe cidadão que possa arcar com isso. Nenhum cidadão comum pode pagar esse tipo de honorário. Então agora você vê cada vez mais pessoas indo aos tribunais no Canadá, e isso também é verdade nos Estados Unidos, sem representação. E eles estão enfrentando litigantes corporativos que têm, você sabe, os advogados mais capazes que o dinheiro pode comprar. Você acha que vai conseguir justiça nessa situação? Nem chance. Nem chance. Então, realmente precisamos acordar para a realidade de como o nosso chamado sistema de justiça realmente funciona em todo o Ocidente. Essas organizações existem para consolidar e perpetuar o poder das elites. Certo? Sempre estiveram aí para isso. E isso se manifesta todos os dias, 24 horas por dia, em todos os tribunais de todos os países ocidentais. Simplesmente não se fala sobre isso. Jesus Cristo, essa conversa está mais deprimente do que eu imaginava. Mas espere um segundo. Ok. Se precisamos resolver o problema no nível político, então vamos fazê-lo no nível político. Mas qual seria a melhor maneira de chegar lá? Quero dizer, por exemplo, uma outra via de criar algum tipo de, não litígio, mas adjudicação no direito internacional é a arbitragem. E a arbitragem geralmente não é usada para questões de direitos humanos e afins, mas, na minha opinião, é um dos instrumentos que mais cresce no momento, especialmente no campo corporativo. E vemos cada vez mais tratados internacionais que incluem cláusulas de arbitragem. A arbitragem tem muito poder por causa do Tratado de Washington, que faz com que essas decisões dos tribunais arbitrais sejam executáveis em todos os Estados-membros.
existe alguma chance de que, por meio de mais cláusulas de arbitragem em tratados, possamos criar um sistema mais funcional, também na área dos direitos humanos? More functioning system also on the human rights front? Well, it's hard to answer that question in the abstract. I would need to know. Bem, é difícil responder essa pergunta de forma abstrata. Eu precisaria saber de qual tratado específico estamos falando, qual é o esquema arbitral em questão, qual é a natureza da reivindicação que está sendo apresentada. Vou dizer o seguinte: de modo geral, como advogado que passou a maior parte da carreira representando indivíduos e ativistas de direitos humanos que enfrentam grupos poderosos, eu evito o sistema arbitral como o diabo foge da cruz. Tenho menos chances de conseguir justiça para meus clientes lá do que teria em um tribunal canadense. E há várias razões para isso. A primeira é que essas arbitragens tendem a ser não públicas, e a ausência de escrutínio público aumenta a chance de que o decisor se envolva em manobras questionáveis. Uma coisa que eu gosto nos sistemas judiciais do Canadá e dos Estados Unidos é que os processos são quase sempre públicos. Esse escrutínio público impõe um certo grau de disciplina aos tribunais, enquanto no sistema arbitral, muitas vezes não há esse escrutínio. Um segundo problema é que muitos desses árbitros são mais tendenciosos do que juízes que você encontra em tribunais de países como o Canadá. Por exemplo, no contexto do livre comércio, os árbitros escolhidos para julgar essas disputas geralmente são advogados altamente remunerados com especialização em direito comercial, e seus clientes costumam ser grandes corporações e governos. Eles têm um viés ideológico muito claro a favor do livre comércio, que na verdade não é um livre comércio de verdade. E isso, você sabe, se manifesta na forma como eles julgam as disputas que chegam até eles. Então eu realmente não tenho confiança na maioria dos sistemas arbitrais por causa da falta de transparência e dos vieses ideológicos dos árbitros. Além disso, muitas vezes há direitos de descoberta mais restritos, ou seja, nossa capacidade como litigantes de obter provas relevantes que estão em posse da parte adversária, que não são públicas, mas são necessárias para ajudar meu cliente a levar a ação adiante. Normalmente há uma capacidade muito limitada dos litigantes de fazer isso na arbitragem. No sistema judicial, essa capacidade é muito mais ampla. Portanto, de modo geral, eu realmente tento evitar arbitragens a todo custo. Obrigado por essa avaliação. Talvez mais uma pergunta. Para continuar esses litígios também em nível nacional, sobre questões internacionais de direitos humanos, que ferramenta você gostaria que existisse e que ainda não temos? Porque esses litígios são muito detalhados, são muito difíceis de realizar e dependem, quero dizer, você deve dedicar muitas horas de trabalho a eles. Se tivéssemos um sistema de compartilhamento de informações, um sistema de TI ou um sistema de IA que permitisse o compartilhamento entre jurisdições, não só de informações, mas também a capacidade de compará-las em algum nível sistemático, isso seria algo que ajudaria? Ou que tipo de sistema você procuraria que deveria existir para tornar essa luta judicial nacional mais fácil e mais compatível entre si? Bem, o maior impedimento de longe no Canadá para a busca de criminosos de guerra é a disposição em nossa legislação sobre crimes de guerra que exige o consentimento do Procurador-Geral. Se isso fosse eliminado da nossa legislação, suspeito que isso exista em muitos outros países membros do Tribunal Penal Internacional, eles têm uma disposição muito semelhante, basicamente projetada para proteger criminosos de guerra ocidentais. Se nos livrássemos disso, e se cidadãos comuns pudessem então nós não dependíamos da discricionariedade do Ministério Público para processar essas pessoas. Nós, como cidadãos privados, poderíamos processá-las. Cara, isso mudaria tudo. Mesmo o sistema judicial, com todas as suas imperfeições, ainda se tornaria uma ferramenta muito poderosa para buscar justiça, porque há tantos casos flagrantes e terríveis por aí,
em que nenhum juiz, com o mínimo de consciência, se tivesse poder para agir, they capture face-mozão e o Tonroaxad. Um exemplo óbvio, o estamos acontecendo em Gaza. An obvious example being the genocide that's going on in Gaza. So, to me, if I Então, para mim, se eu pudesse fazer uma coisa, se eu pudesse balançar uma varinha mágica e fazer uma coisa no Canadá, seria eliminar aquela disposição que exige o consentimento do procurador-geral e autorizar cidadãos comuns a abrir processos de jurisdição universal contra criminosos de guerra. Poderíamos realmente conquistar muito nesse caso, mas isso exigiria que a legislação fosse alterada. E para que isso aconteça, precisamos tirar do poder as elites políticas que controlam este país durante todo o período pós-Segunda Guerra Mundial e substituí-las por pessoas que realmente se importam com o direito internacional e os direitos humanos. Sabe, infelizmente, tudo começa por aí. it all starts there, unfortunately. Yeah, but that's a good answer. Sim, mas essa é uma boa resposta. E uma pergunta para todos que estão ouvindo, ou para quem ainda está ouvindo depois de 50 minutos. Vocês conhecem algum país que tenha isso? Porque se houver países que fazem isso, e não estou perguntando só para você, Dimitri, estou perguntando para todos que estão ouvindo, entrem em contato, porque seria interessante comparar esses casos e ver o que pode acontecer em lugares assim. And what can happen in such places. Again, I think Novamente, acho que a Espanha pode ter isso, mas não tenho certeza absoluta. Li artigos ao longo dos anos indicando que a Espanha possui um sistema muito amplo de jurisdição universal para casos de crimes de guerra, mas posso estar enganado. But I could be wrong. We need to compare this because this needs to be fixed. I mean, if it Precisamos comparar isso, porque isso precisa ser corrigido. Quero dizer, se forem apenas essas duas legislações, isso pode ser resolvido. Vai levar algumas décadas, mas isso pode ser melhorado. Dimitri, muito obrigado. Você realmente respondeu a muitas das minhas perguntas. Você tem uma mente analítica brilhante. As pessoas que quiserem ver mais do seu conteúdo devem, claro, ir ao seu canal e eu vou deixar o link na descrição naturalmente. Ou, desculpe, qual é o título? Razão para resistir. Razão para resistir. Reason to resist. reason to resist, not With it, it's Orçumena, no metas, meaning onha, 2. number 2. so it's R2R. Então é R2R, não R2P. Razão para resistir. E existe algum outro lugar onde você publica seu trabalho? Place where you publish your work? I'm on Substack. Estou no Substack. Estou em todas as redes sociais. Passo tempo demais fazendo isso. Mas você também pode encontrar o Reason to Resist no Substack. On Substack as well. Okay, I will. Certo. Vou colocar todos esses links na descrição abaixo. Dimitri Lascaris, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank you. Obrigado, Scu. Vamos para a terra. Se cuida. Sure.